Olá, filhinhos, tudo bom com vocês? Professora bonitinha, se for pra descomplicar a tua vida, eu apareço por aqui, porque vai complicar, né, gente? Já tem muita gente fazendo isso, então bora lá descomplicar e facilitar pra tu. Mas primeiro, já senta o dedo nesse like, já se inscreva nesse canal e compartilha esse vídeo com seus amigos em todos os grupos. Pra quê? Porque eles tenham acesso também a essa sensualidade de pessoa, e pessoa essa que acerta o tema da redação do Enem há 6 anos, hein? Então não estamos aqui a passeio, não estamos de brincadeira. Para quem não assistiu ainda a nossa aula completa sobre os possíveis temas, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, assim como o material de apoio. Sim, você pode baixar gratuitamente o material de apoio de possíveis temas também. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa aula, que é uma aula longa. Se você quiser assistir de uma vez só, está disponível, pode assistir. Mas eu estou dividindo ela em macrotemas e microtemas. Você vai acompanhar agora um desses macrotemas e quais são os microtemas dentro dele, que eu tenho ali as minhas apostas para esse ano, beleza? Tanto para Enem quanto para vestibular. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de acessar. Quer assistir o vídeo completo de uma vez só? Tá aqui embaixo, pode acessar também, beleza? Então assista agora essa aula e a gente se encontra no finalzinho para bater um papo sobre o que você achou. Os desafios na educação nacional. Educação, né, Daniel? Educação sempre presente, e o primeiro tema que a gente coloca dentro de educação é os desafios para superar o analfabetismo no Brasil. Você imaginou que no século XXI, quase 2020 aí, nós estamos ainda falando de analfabetismo no Brasil? Pois é, né? Não é assustador? Né? É assustador. Tão antigo. Nós temos aí, está aparecendo aí um mapa para você, com a meta que nós tínhamos para 2015 e o Brasil em 2017, né? Quer dizer, nós não atingimos a meta em muitos dos estados que não conseguem bater o mínimo de analfabetos. Conseguem ter 10 ainda por cento, 16% de analfabetos. Muito alto, né? Sim. E aí a gente acaba entrando também um pouco, que também pode se tornar um possível tema, que é a questão dos desafios para superar a evasão escolar, que são dois assuntos juntos. Sim, ali. Porque o que acontece? Por que muitas vezes o jovem é analfabeto? Porque ele tem que deixar a escola muito cedo, porque ele precisa trabalhar. Então não existe garantia social, não existe ali uma garantia de que ele vai estudar, muitas vezes a família não consegue sustentar, ele vai pro mercado de trabalho muito cedo, acaba ganhando muito pouco devido a isso e também não consegue estudar. E aí isso vira uma bola de neve. O cara não estuda mais. Sim, né? Perfeito. E aí, de acordo com o censo escolar, dado para você usar na sua redação, anota, criatura, entre 2014 e 2015, a taxa de evasão escolar foi a seguinte: do primeiro ano do ensino médio, 12,9%, do segundo ano, 12,7%, do nono ano do ensino fundamental, 7,7%, e do terceiro ano do ensino médio, 6,8%. Quer dizer, o primeiro e o segundo ano do ensino médio é um momento muito, assim, crucial para saber se ele vai terminar ou não. E é um momento, normalmente, que o adolescente tem 15, 16 anos e ele começa a trabalhar. Exatamente. Esse que é o momento mais, assim, sensível para isso. E que a gente percebe que acaba aí subindo a taxa da evasão escolar. Sim, então, 2 assuntos aí relacionados, mas que possuem chances de cair, certo? Aí colocamos uma charge bem legal que pode cair, inclusive na proposta de redação. Como coletânea, né? Alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? Sua vez. Sim, professora. O que é trabalho em grupo? Por quê? Porque ele está sozinho. Porque ele está sozinho, houve evasão escolar. Gente, muito maravilhoso. Isso no sentido de temática, não no sentido disso está acontecendo. Exatamente. Isso é triste. Os desafios para a inclusão de pessoas com autismo. Um tema que eu aposto muito para vestibulares, Daniel. Sim, também. O número de alunos com autismo em escolas comuns cresce 37% em um ano. A aprendizagem ainda é desafio. Ou seja, o autista muitas vezes estava à margem, às vezes de uma escola especial agora ele está junto na mesma escola com as outras crianças. E isso é visto pela comunidade de psicólogos e médicos como uma coisa positiva. O autista ele precisa socializar e ter uma vida normal, afinal ele é normal. A questão é que ele tem que ter pequenas adaptações apenas de método dentro da sala. Aí o ponto é, as escolas estão preparadas para fazer essas adaptações de método? Não. Nem todas, ou digo ainda mais, a maioria não. Só que é um ponto positivo, hoje esse assunto está sendo levantado, porque é algo que foi ignorado por muito tempo e um preconceito muito grande, não só com autistas, mas com crianças que têm Down e por aí vai, né? E lembrando que muita gente não sabe, porém é uma lei, tá? É a lei 12.764, ela foi feita em 2012, ela determina que as pessoas com autismo podem frequentar escolas regulares e elas têm direito de solicitar acompanhamento nesses locais se elas acharem necessário. Muita gente não sabe, mas isso é lei.
Tudo bem? Então, fica aí a dica para você e também como repertório para você colocar lá e argumentos Perfeito. na sua redação. Segurança pública. Segurança pública é nosso novo macrotema e a gente trata aí sobre o sistema carcerário e a recuperação de presos, porque não basta falar sobre o sistema carcerário, nós temos que focar no ponto da questão que vocês terão que abordar, que é o projeto de intervenção, ou seja, a recuperação de presos. A questão carcerária no Brasil é muito grave, né? Nos últimos anos nós temos encarcerando em massa a população. Hoje nós temos mais de 700 mil pessoas presas, sendo que 40% são presos provisórios, ou seja, eles não foram julgados ainda. Então nós temos uma grande quantidade de pessoas presas, principalmente jovens de 18 a 29 anos, sendo a maioria deles negros, e essa população ela nem foi julgada ainda. E isso é muito problemático. Condições muito degradantes de vida, normalmente dentro desses presídios, e se esse cara não se delinquiu, a chance dele se delinquir aumenta muito ali dentro. Isso. A maior parte dos presos está ligado com crimes contra patrimônio e principalmente tráfico de drogas. 75% não terminou a escola, então nós temos aí um problema que está associado a outro. Menos de 1% tem graduação. A ressocialização de presos é fundamental para evitar a reincidência, o que no nosso sistema carcerário e na nossa Constituição está previsto. Nosso sistema penitenciário, carcerário, ele é voltado, teria que ser, para a recuperação dessas pessoas. Então, existe no Brasil algumas associações de proteção e assistência a condenados, onde esses condenados vão ter direito a poder ter um trabalho e terminar a educação formal, já que a maior parte nunca terminou a educação formal, terminar a escola e até fazer cursos profissionalizantes. Sim. Então, são estratégias que você pode usar como intervenção, Sim. de que esses experimentos de vamos educar o cara, vamos transformar ele em um profissional, sejam aplicadas Sim. de forma mais aberta, porque alguns presídios fazem isso de forma muito específica ainda. Não é algo inclusive, que é obrigatório. Não é obrigatório, mas inclusive, muita gente não sabe, mas existe o Enem PPL. Sim. De pessoas privadas de liberdade. Sim. Então, existe uma prova do Enem que é aplicada dentro dos presídios, especificamente para o pessoal que está lá. Não pode, obviamente, sair para fazer essa Sim. prova. E eu acho extremamente interessante. Um segundo e último ponto que eu colocaria aqui para vocês é só uma curiosidade. Eu já dei aula para meninos da Fundação Casa, no cursinho que eu dava aula. Existiam algumas turmas especiais, Sim. eles eram levados até o cursinho, eles tinham autorização para sair, uma van com esses meninos, e eles acompanhavam aulas do cursinho Sim. pré-vestibular para fazer o Enem PPL. Muito bom, né? E esses jovens têm uma nova perspectiva na vida a partir dali. Porque Claro. ele vai fazer o Enem, ele vai poder fazer um ProUni, um SISU, entrar numa faculdade e mudar a história, a trajetória que vinha conturbada. Eles também participam da Olimpíada de Matemática e nas outras Olimpíadas, e isso também acaba colocando eles ali numa posição mais interessante, né, de perspectivas para a vida. E de recuperação, Sim. né? De não precisar voltar para o crime e ver Sim. um novo Sim. rumo ali que ele pode tomar a partir daquele possível, momento. Claro que é, gente. Possível. E aí existe, por exemplo, o programa APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que ajuda nessa ressocialização. Tá aí também algo que você pode citar na sua redação, beleza? Os desafios da mobilidade urbana e segurança no trânsito. E aí a gente já começa falando sobre a problemática da mobilidade urbana. A gente sabe que o Brasil é um país que não é um bom exemplo em educação no trânsito e os nossos números são bastante preocupantes. Milhares de pessoas todos os anos nas estradas e cidades do Brasil morrem em acidentes com veículos. E, então, assim, nós temos uma questão que é a segurança, que é muito problemática, que mata muito, e nós temos uma outra questão que é a qualidade do tipo de transporte, né? Como a grande maioria da população usa transporte público, nós temos uma pesquisa que ela vai mostrar, por exemplo, qual que é a avaliação do brasileiro em relação ao transporte público. Então, assim, nós temos, em 2011, 39% das pessoas achavam o transporte ótimo ou bom. 39% em 2011. Em 2014, apenas 3 anos depois, apenas 24%. Então nós temos um transporte público que ele cada vez é mais problemático, apresenta mais, não só na questão de segurança, mas conforto também, e isso influencia muito na produtividade, na vida do trabalhador, né, que pega todo dia aquilo para chegar no trabalho. E uma outra coisa é a questão do trânsito das grandes cidades. Devido ao uso do modal carro, nós temos uma velocidade, nós temos uma ineficiência muito grande do transporte nas cidades. Muitas vezes pela falta de ônibus suficientes, o metrô nem se fala, né? Muitas cidades grandes do Brasil não têm transporte férreo urbano, então nós temos... O transporte férreo, eu sempre que eu abordo esse tema durante minhas aulas, eu sempre falo que ele é um projeto de intervenção, né? A expansão disso, isso transporte pode ser sensacional, é a grande saída. Se você tem um problema sério de transporte de uma cidade grande, como você resolve isso? Você tem que fazer uma intervenção.
a melhor resposta que você poderia dar é usar transporte de ferro, usar bicicleta, usar outros veículos e integrar eles. Você pode de um para outro. Sim. Então isso chama intermodalidade, é um transporte intermodal. Você vai de bicicleta até o metrô, deixa a bicicleta no metrô, pega o metrô e você está usando vários diferentes tipos. Hoje na cidade de São Paulo nós temos duas questões, né? Nós temos a questão do rodízio de veículos, que quem não sabe, quem não é daqui de São Paulo, é o seguinte, o rodízio ele determina os horários, dependendo do final da sua placa do carro, você não pode sair nas principais vias da cidade para realmente diminuir o trânsito. E temos também a questão agora que está chegando por aqui, os patinetes elétricos, né? Então, que é uma nova alternativa aí de transporte, que tem também já toda uma questão sendo discutida em cima em relação à segurança e tudo mais, certo? Fica aí a dica para vocês. Eu gostei muito dessa relação que você falou, né, da intermodalidade. Muito o legal. Transporte intermodal. Fica sempre aí. Dica de projeto de intervenção. Fica a dica. Segurança no trânsito. Então, quando a gente fala de segurança no trânsito, nós temos, por exemplo, um ano que o Enem já abordou a questão da lei seca, né? Os efeitos da lei seca no país. Então, a questão da lei seca é um direcionamento para solucionar um problema de segurança no trânsito. Nós temos uma outra questão aí, que é a cadeirinha. Então, podem ser diversas vertentes que podem ser abordadas dentro do tema segurança no trânsito, gente. Sempre a solução passa por ações na criação de leis, mas também pela conscientização, pela educação, sempre. No caso do trânsito, a grande ferramenta é você você conseguir educar as pessoas para que elas façam as coisas. Senão, você tem lá uma lei e se você não aplica, não adianta nada. Perfeito. Então, passa muito pela questão da conscientização, né? E aí? Curtiu a aula? Conseguiu entender quais são as suas apostas, né? Eu coloco algumas apostas, coloco dados para que você possa utilizar, né? Autores, algumas coisas que você tem ali um embasamento na hora da redação. O que eu sugiro a você? Anote aqueles que você acha que tem mais possibilidade de cair e estude profundamente sobre cada um deles, beleza? E aqui, ó, vai aparecer embaixo para você o vídeo completo e a playlist com todos esses temas divididinhos para que você assista aquele que mais lhe interessa, combinado? Não deixe de sentar o dedo nesse like, de se inscrever nesse canal e, claro, me seguir lá no Instagram, né, besta? Não deixa de me seguir não, criatura! Um beijo, até a nossa próxima aula e tchau!